Vamos chamar a nossa convidada. Quem vai estar facilitando a nossa oficina é a Ana Maria Champoni. Ela é trabalhadora da área da família no DIGE da Federação Espírita de Pernambuco, está como coordenadora regional do Nordeste da Infância e faz parte da comissão inclusiva da IJ da FEB. Então, agora, com muito carinho, muito amor, que a gente chama a Ana, para passar a palavra para ela começar a oficina. Ana, tu quer fazer da mesma maneira? A gente compartilha os slides ou tu quer arriscar? Teu áudio está fechado. Ai, desculpa. Eu vou tentar compartilhar, tá certo, Cida? Vamos ver se eu consigo, né? Se eu não conseguir, aí você ou a Camila podem Tá bom. dar, Combinado, então. tá bom? Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Muito bem. Então, a gente vai dar seguimento, né, à nossa apresentação, porque nosso tempo ele acaba ficando bem curtinho, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Ai, tá errado. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Eu tô picotando. Tá tranquilo, até agora Sim, tranquilo. tudo bem. Tá joia. Então, vamos lá. Bom, quando a gente estava se organizando, né, para a gente estruturar o trabalho de hoje, a gente começa a se perguntar, né, sobre várias situações. É lógico que cada um de nós que enfrenta o trabalho da evangelização já se perguntou alguma vez: será que eu estou fazendo tudo legal? E o que eu estou fazendo está conseguindo atingir, ajudar as crianças e os jovens, né? E a família? Será que eu estou conseguindo chegar onde eu preciso chegar, onde nós precisamos chegar? O que eu estou entregando tem qualidade? Qualidade no sentido de que de fazer sentido para o outro, né? Essa é a qualidade, é o princípio da nossa atividade. E aí, a nossa oficina, Qualificar de Coração, nós então organizamos toda a nossa trajetória para a oficina de maneira que a gente pudesse se deparando com cada uma delas e pudéssemos refletir que impactos aliás, falar sobre a qualidade pedagógica, organizacional, doutrinária e relacional implicam em nossa prática. Por que falar de qualidade das ações? E o que significa para a gente qualidade das ações evangelizadoras? Aí eu convido vocês agora, nesse tempinho, brevemente, para que eu pudesse ver a partir do ponto de vista de vocês. Perguntando para vocês, em que implica a qualidade das ações evangelizadoras? A gente se deparar e perguntar sobre cada uma. Como é que vocês veem isso? Vamos lá, deixa eu ouvir vocês. Pode ser um de cada vez, tá bom? Estão pensando? Posso falar? Pode, claro. Eu acho que a qualidade implica nos meios que tu leva para a compreensão do aluno. Eu acho que se o aluno compreender e interagir, é porque penso que a qualidade pedagógica está condizente. E aí, em relação à qualidade, vai depender dos instrumentos que você dispõe para a aula, né? Que devem ser, eu creio, criativos. Nós temos um grupo de alunos de forma virtual aqui no Oeste, e é muito interessante, porque nós temos em torno de 20 alunos, tem aluno do Rio Grande do Sul, tinha uma do Rio, uma de Balneário Camboriú,
E é interessante porque a gente dá também a oportunidade para eles interagirem. A gente apresenta o conteúdo, a gente conversa, traz a reflexão, traz histórias, e mais importante de tudo é que a gente está diminuindo até o que Uhum. tem sido em função da interação das crianças, que é maravilhosa. E a gente acaba aprendendo muito com elas, né? Então, eu creio que a compreensão de tudo e a participação da criança é que vai definir como está sendo a qualidade desse ensino. Muito legal. Obrigada, Marinês. Mais alguém gostaria de falar? Oi, tudo bem? Olá, tudo Tudo bem? bem? Eu acho que ela tem que se interrelacionar. Você tem que ter a parte pedagógica, a parte de organização, os estudos, né, doutrinários e a questão do relacionamento entre evangelizador e alunos. Então, tudo parte da questão de interrelacionar uma ação com a outra aqui. Muito legal. Obrigada, Cláudia. Muito bom. O que mais? A outra perspectiva que Boa vocês tarde, desejariam trazer? Boa tarde. tudo bem? Tudo bem? Então, nós procuramos conhecer a realidade da criança, ou seja, contextualizar para que a partir disso nós consigamos também modificar. E dentro contribuir observando a idade, os interesses e nesse processo de desenvolvimento infantil que ocorre durante as doutrinárias, durante a evangelização, desculpe. Isso faz parte do nosso planejamento, então, inserir esses Uhum. objetivos, organizar, ter os conteúdos que despertem o interesse, ao mesmo tempo o relacionamento, para que eles consigam compreender a mensagem que estamos passando. Então, a gente coloca como um alicerce importante fazer esse feedback no final da aula ou logo depois com os pais. E uma forma interessante que foi pelos grupos de WhatsApp, já que estamos em rede social e só falamos, nos comunicamos muito rápido e Uhum. eficazmente ultimamente nesse meio, né? Graças a Deus, não precisamos parar, então, só viemos contribuir e somar. Foi bem importante a participação. Então, colocar para os pais a realidade do que está sendo feito e trabalhado, a gente percebe que há uma fluência melhor da participação e da interação, então, com eles. Então, durante a semana, como é a cada 15 dias evangelização, é um tempo grande para o desenvolvimento infantil e nessa fase de curiosidade, de despertar e dos ritmos também que cada um tem, deles conseguir interagir com a família. E nesse contexto, a gente faz a diferença porque eles vêm já com essa bagagem e esse treino em casa, porque são músicas que esclarecem, que envolvem, que transformam essa criatividade através de pequenas brincadeiras que eles participam efusivamente, né? Então, é uma alegria Uhum. constante estar com eles e a gente perceber que esse relacionamento da família com um vínculo com os evangelizandos e com a casa espírita que se faz presente no lar muda bastante a realidade e transforma, trazendo eles junto a nós, com esse vínculo Uhum. amoroso de trabalhar. Era Ah, isso. muito bom. Eu vou Obrigada, Nívia. posso falar bem rapidinho? Pode? Eu acho que esses pilares que foram apresentados, realmente tudo que foi falado até agora eu concordo. Acho que é tudo isso, criatividade, mas o embasamento também doutrinário, tendo organização, isso tudo vai refletir ali nas relações também, né? De como a gente se relaciona. Mas eu acho que está tudo muito diretamente ligado ao resultado. Então, quais são as qualidades das ações evangelizadoras? De acordo com esses pilares, diretamente ligado aos resultados. E como é que a gente consegue ver isso? Como é que a gente avalia lá na minha salinha, por exemplo, na minha realidade, que é um centro espírita bem pequeno, que tem uma sala que a gente cuida dos pequenos e uma sala dos maiores. Como é uma sala que tem crianças e não tem assim uma frequência, as crianças, esse domingo vem Uhum. duas, domingo que vem três, daí nunca veio, daí vem uma vez lá, a gente não tem uma atividade assim, frequente, assim, constante, porque são crianças diferentes, e de um tempo para cá,
das nossas, do nosso planejamento e com esses pilares aí, sem saber, a gente utilizando esses pilares, né? Porque não somos pedagogas, somos voluntárias de outras áreas, a gente viu que Uhum. tem uma variedade de crianças, porém tem um grupinho que está indo sempre. E esse grupo fala: mãe, eu preciso ir domingo porque eu tenho um compromisso, eu tenho que ir lá no centro. E eles chegam em casa e depois conversando, como a Neiva falou, às vezes pelo WhatsApp, que a gente tem um grupo de estudo daí mediúnico e tal, e daí alguns pais participam também, eles comentam com a gente que, ó, eles estão fazendo evangelho no lar, eles foram questionados, vocês fizeram uma atividade tal e eles pediram para fazer em casa, ou questionaram alguma coisa em casa. Então, a gente consegue avaliar os resultados através e consegue perceber daí as qualidades das ações evangelizadoras a partir daí, na minha opinião. Muito legal, muito bom. Obrigada, meninas. Obrigada, Rafaela. Então, a gente está falando de uma série de contextualizações, né? A Rafaela traz da condição dos resultados. Os resultados, na verdade, eles vão trazer para a gente a visibilidade da qualidade de nossas ações. Ou seja, a gente foi de fato efetivo, né, naquela ação evangelizadora. A ação evangelizadora, ela incide nessas 4 condições. Não é simplesmente que a gente vai imaginar que vai criar um grupo de crianças, de jovens, como for, e que a gente que vai criar um espaço de aprendizado. Aquele espaço de aprendizado, ele requer de nós outras situações, né? Outros olhares. Então, a gente começa exatamente pelo olhar doutrinário. E aí o fundamento dessa qualidade, Jesus vem dizer para a gente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vai trazer para a gente a perspectiva, né, as respostas que a gente precisa, que a gente busca ter, na verdade, para aquilo que nós encontramos no nosso dia a dia. O que diz o mundo para mim e como eu compreendo esse mundo, não é? Vai além de quê? Como é que eu estou inserido num determinado contexto e como eu faço para compreender esse contexto? Quem sou eu nesse contexto? Então, a doutrina dos espíritos, ela vai revelar para a gente, dia a dia, à medida que nós contextualizamos a nossa vida com os conhecimentos que são trazidos, a verdade, não é? Para que a gente possa clarear, vamos dizer assim, dar luz àquilo que está, então, envelado, né? Está encoberto pela nossa forma de ver as coisas. Então, quanto mais a gente conhece a doutrina, mais a gente começa a perceber que o mundo é descortinado frente a nós, mas não apenas o mundo lá fora, mas o mundo cá dentro. Eu começo a me autoconhecer, eu começo a representar, fazer uma representação de mim, que não é meramente um sujeito social ou cultural. Não é meramente um sujeito biológico, mas é um sujeito que é também espiritual. Então, eu vou começando a construir esses conceitos, né? E aí diz o nosso documento de orientação, quando ele fala, lá no capítulo 2, na página 55, a qualidade doutrinária conquistada por meio do estudo e da reflexão pelo evangelizador atento e comprometido proporcionará ainda fidelidade aos princípios, segurança e melhor desempenho didático. Por que a gente escolheu essa partezinha para a gente conversar? Porque quanto mais você conhece do que você fala, mais você se torna referência para que outros também acreditem no que você disse. E a gente só consegue fazer isso quando a gente vivencia. E esse conhecimento vivenciado se torna para a gente o compreensível para outras pessoas. Porque eu não falo apenas com a minha boca, eu falo com o inteiro, né? Eu falo com a minha própria afetividade,
eu vou dizer para o outro, sim, isso é verdade. Sim, é desse jeito. Ah, sim, nós podemos compreender a partir daí. Então, você acaba por, além disso, de causar a confiabilidade em torno do que você fala. E aí, algo que é muito mais importante sobre isso é que nós estamos, nesse instante, nos comprometendo com um conhecimento que não é um conhecimento humano, é um conhecimento que vem do alto. Então, a fidelidade doutrinária. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se debruça, né, em compreender e contextualizar a doutrina em nossa vida, na compreensão do mundo, na compreensão de si mesmo, nós vamos conseguir compreender que somos meros instrumentos. E vamos nos sentir felizes, porque esse conhecimento que consegue trazer para mim toda uma modificação e toda uma satisfação, uma esperança, um idealismo de estar e ser no mundo, precisa chegar a outras pessoas, mas não pode chegar de qualquer forma. E é Sandra Borba quem vem colocar para a gente, né, que nós estaremos colaborando na formação de um pensamento emancipador, que é a qualidade do pensamento espírita. Então, quanto mais nós apresentamos a forma clara da doutrina para as nossas crianças e os nossos jovens, mas eles obtêm um pensamento emancipado. E é Bezerra quem diz isso. A doutrina dos espíritos, não é? Ela é emancipadora de mentes, ela é emancipadora de consciências. Você consegue descobrir, descortinar à frente um mundo do qual você não tem as respostas num outro lugar. Por isso, quando a gente está falando de qualidade doutrinária, sim, porque a gente não pode falar daquilo que não conhece. E a gente só pode falar daquilo se a gente vivencia. É a prática e a vivência, né? A prática e a teoria, elas precisam estar juntas, cada vez menos distantes. Esse fosso ele precisa diminuir todas as vezes. E quanto mais nós fazemos isso, mais nós estaremos entregando uma doutrina de uma maneira mais clara, porque eu entendo o que eu estou falando. E se eu não consigo compreender agora, então, para mim, eu preciso me perguntar o que preciso fazer para que esse mesmo conhecimento seja compreendido. E de que maneira? Então, essa é a qualidade doutrinária da qual nós estamos falando. E depende unicamente de nós como evangelizadores. E eu devolvo para vocês essa pergunta: em que implica a qualidade doutrinária para o nosso trabalho de evangelização? O que vocês acham? Olha lá. Em que implica a qualidade doutrinária para o trabalho da evangelização? Olá. Eu Oi, acredito que, primeiro, é no nosso conhecimento. É na no própria qualidade do nosso conhecimento como evangelizador. Porque para que eu possa ter qualidade doutrinária, eu preciso de também investir nessa qualidade doutrinária comigo. Eu, como evangelizadora, tenho que, né, fazer o estudo e seguir as orientações ali, como está sendo colocado no chat, fidelidade doutrinária, mas a fidelidade doutrinária vem desse conhecimento adquirido e assimilado. Porque aí, durante a evangelização, eu não desvio. Desculpa. Alguém Pode queria falar? Muito bom. Obrigada, Nilceia. Sim, exatamente isso. Vem do nosso esforço também de se transformar perante os estudos, porque enquanto nós estamos evangelizando, estamos também sendo evangelizados, né? Porque esse nosso estudo vai fazer a gente parar para pensar
nas imperfeições que temos e na conquista delas, enquanto virtudes, pelo esforço de cada um de fazer a diferença, né? E como imperfeitos que somos, isso é muito claro em cada atividade que a gente faz e se encontra pensando, opa, consegui entender, então também compreendendo, consigo fazer essa mudança, né? Muito Reagir já legal. reagir já de forma diferente, parar para pensar, é Uhum, outra forma, outro contexto. A gente percebe que vai amadurecendo no processo com eles, e isso é muito rico, é uhum. uma aprendizagem muito significativa para a vida, né? Eu acho muito Verdade. bom. Uhum, muito legal. Cida, levantou a mãozinha? Mas eu queria justificar por que que eu botei fidelidade doutrinária. Porque eu já participei de um estudo, outro momento, que a facilitadora falava assim, que quando a gente prepara o material, a gente tem sempre essa vontade de inovação, de buscar coisa nova, e às vezes as pessoas se perdem no material, né? E acaba levando uma coisa que não tem nada a ver com doutrina espírita. Então, a gente tem que Perfeito. estudar, a gente tem que se preparar, mas a gente tem que estar muito atento, né? Ao que a fonte que a gente vai buscar. Muito bom. Muito bom. E aí a gente acaba se afastando, né, do pensamento místico em torno de todos os fundamentos, né? Eu- com certeza. Ou seja, a gente entrega a doutrina de uma maneira clara, não é? Como ela precisa ser entregue para nós. Então, de tudo que vocês falaram, né, tá aí resumido um pouco também. Ou seja, implica na condição da própria confiança e da segurança nossa em trabalhar com conteúdo, né? Possibilita a liberdade com responsabilidade. Porque é isso que a gente vai entregar para as nossas crianças, entender a casualidade sobre a consequência dos nossos atos, como consequência, né? Então, todo ato tem uma consequência. A casualidade, né? Causalidade, desculpa, causalidade de nossas ações. Então, eu vou ter mais responsabilidade. Fortalece o trabalho e o comprometimento, lógico, não é? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente tem mais segurança sobre isso. Forma com segurança os futuros trabalhadores. Porque aquelas crianças e jovens que serão futuros trabalhadores, que darão continuidade ao movimento espírita, às nossas casas espíritas, às nossas federativas, saberão, que, lógico, do que se trata. Então, permanecerão, continuarão compreendendo que também eles são instrumentos. Promove a formação do homem de bem, que é a finalidade do nosso trabalho. A evangelização como orientadora e libertadora. Então, ela causará, né, o grande efeito de se tornar, pela fidelidade doutrinária, um espaço de orientação e libertação. Promove a fé raciocinada, conduz à verdade, constrói, né? Ou seja, terá uma grande participação da construção do ser integral, despertará consciências e iluminará corações. E, lógico, haverá uma construção de conceitos mais adequados. Quando nós pensamos, então, na condição organizacional, nós precisamos imaginar que nós precisamos dar conta da administração, como disse Jesus em Lucas, dá conta de tua administração, compreendendo a doutrina dos espíritos, nos sentindo instrumentos de iluminação, né? Instrumentos para que outros também possam ter revelado a sua vida, o seu próprio papel no mundo, a finalidade da criação. Refere-se, então, à organização e à integração da tarefa da evangelização e ao conjunto das atividades desenvolvidas. Então, desde a sua estrutura operacional até a estrutura didático-doutrinária, buscando primar pela harmonia, segurança e integração de todos. Ora, nós precisamos imaginar onde acontecerá os nossos encontros de evangelização. Nós vamos reunir as crianças de que maneira? Quem será responsável por cada grupo? Teremos quantos grupos?
onde poderá ser realizado as nossas atividades? Nossas atividades serão antecedidas por um planejamento? Essa equipe é uma equipe diminuta, tanto a ponto de necessitarmos captar, convidar, formar novos trabalhadores? Qual a nossa perspectiva, que é uma perspectiva de futuro? Nós precisamos pensar ação no hoje da evangelização, mas para que ela também tenha a sua própria sustentabilidade enquanto ação. Quais as estratégias que nós vamos lançar mão a fim de que ela seja um momento adequado no acolhimento das nossas crianças, dos nossos jovens e das famílias que nos procuram? E lógico, eu falava no primeiro grupo, simplicidade. A simplicidade precisa ser marca registrada em qualquer ambiente espírita, porque a simplicidade ela foi exemplificada por Jesus. A nossa evangelização, o nosso trabalho precisa ser um trabalho que é um trabalho onde tem impresso a marca da simplicidade, mas isso não é igual a desleixo, isso não é igual a não organização, isso não é igual a improvisação. A simplicidade, para ela ser efetiva, ela precisa também ser pensada antecipadamente. Então, os nossos espaços, não precisamos de grandes salas, não é? De muitos materiais, ótimo que nós tenhamos, mas se nós não temos isso, o ambiente precisa ser um ambiente acolhedor. E é Sandra quem vai dizer isso para a gente. Que a evangelização, ela reclama a adesão da casa como um todo. Então, nós não podemos ficar isolados ou meramente um espaço onde as crianças, enquanto os pais recebem as suas orientações, né? Enfim, dentro de uma palestra, dentro do passe. Não é bem assim. É um trabalho efetivo, é um trabalho sistemático, faz parte de uma campanha e precisa ser olhado dessa forma. E através dessa construção de um trabalho de equipe, na formulação de um planejamento participativo, de modo que todos possam estar sentindo-se convidados a pertencerem àqueles momentos de organização e de planejamento. Então, no dizer da fala da Sandra, ela quer dizer, a responsabilidade da evangelização não é do diretor, do coordenador, é de todos, inclusive dos pais, inclusive das crianças e dos jovens, porque nós todos formamos uma grande comunidade. E essa comunidade, ela precisa ser reconhecida aos nossos olhos, não é? Então, é Kardec quem vai dizer para a gente que é muito bonito, certamente, estar animado de boas intenções, mas, antes de tudo, é necessário poder realizá-las. Para que nós possamos compreender a qualidade organizacional, ou pelo menos pensar em que pontos sejam principais para essa organização acontecer, para essa qualidade acontecer, nós precisamos pensar a estrutura e funcionamento. Então, é adequado saber que esse é um trabalho que requer que se pense antes qual é a estrutura dele. E como é que ele funcionará? De manhã, de tarde? Vamos dividir as crianças em tais e tantos grupos? Enfim. A integração entre as áreas. Nem a evangelização não pode se isolar, não é? Dentro do próprio centro, assim como as outras áreas não podem deixar de reconhecer na evangelização a continuidade do trabalho do próprio centro. É onde é o grande celeiro. É um grande celeiro a evangelização, e ela precisa ser encarada assim. E quando se fala aqui de integração das áreas, o nosso olhar é um olhar sistêmico, é um olhar para o todo, né?
onde o todo não é a soma das partes, mas as partes são aquelas que formam o todo. Cada um tem a sua função e revelam para nós o grande todo, né? O que nós formamos juntos. E o planejamento e a avaliação das ações, e alguém já falou isso, né? Como é importante que nós possamos avaliar as nossas ações. Saber o que estamos fazendo, para onde nós estamos indo, os objetivos, a finalidade, a concepção da nossa tarefa, é preciso ser reconhecido para nós, por nós. E depois, a nossa qualidade pedagógica. Com que palavras lhes apresentarei o reino? Essa era uma preocupação de Jesus. Ora, ele tinha tanto a dizer. Como ele poderia trazer as verdades divinas para que todos pudessem aí serem contemplados? Mas Jesus, na sua indagação, ele estava perguntando também: eu preciso respeitar a caminhada, o espaço de aprendizagem de cada um. Então, ele escolhe as parábolas, porque aqueles que já tinham uma determinada compreensão adquiririam ainda mais, mas aqueles que ainda não tinham e que precisavam apenas tocar aquele conhecimento também seriam respeitados. Pensar em como eu posso apresentar a informação que eu tenho, como eu posso apresentar o conhecimento doutrinário que eu trago. Que maneiras são essas de fazer? E é lógico, e está lá no nosso documento, entender-se por contextualização da aprendizagem, entende-se, desculpa, por contextualização da aprendizagem, a organização temática e metodológica, que favorece ao indivíduo associar os novos conhecimentos à realidade vivida. Então, exatamente, voltamos ao início da nossa conversa. Ora, eu dou conta hoje de saber para onde eu vou, quem eu sou enquanto espírito imortal, entender que eu trago uma bagagem imensa, mas que ainda à frente de mim há grandes possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento. Essa contextualização de trazer para perto a doutrina, enquanto a gente contextualiza e dá respostas para a nossa realidade, é a grande, vamos dizer assim, o grande trabalho do evangelizador, não é? Sandra Borba diz que a qualidade do desenvolvimento da ação evangelizadora depende do planejamento, seleção, avaliação das atividades com vistas a uma aprendizagem significativa. Essa aprendizagem, ela só pode se tornar significativa se ela trouxer respostas para o meu dia a dia. Não pode ser apenas uma teoria. Esse conhecimento, ele precisa estar recheado, né, de vivências. Ele precisa fazer sentido para a minha realidade, para o meu contexto onde eu estou inserido. E é esse. O desafio do evangelizador é, sim, articular o contexto da criança e os conteúdos doutrinários. E se a gente fosse agora resumir em um gráfico, nós diríamos que o contexto da criança e do jovem, somado à reflexão crítica que nós podemos explorar, né, ou submetê-los, ou fazer com que eles possam vivenciar, trará certamente a construção de valores e de renovação dessas atitudes. Em pensar o que eu faço, da maneira que eu faço, ou o que eu observo, a maneira como é construída determinada situação, é o melhor? Qual a melhor forma da conduta a ser tomada, a ser escolhida? Mas isso só é possível se a gente, no nosso espaço de aprendizagem, do encontro da evangelização, ela for permeada pelo diálogo.
Se a gente não tiver um espaço de diálogo, a gente não tem como acolher as experiências das nossas crianças e dos nossos jovens. A gente jamais saberá onde eles estão. Nós não seremos capazes de imaginar como eles entendem o mundo, a si mesmos e a vida. Então, é o diálogo que valoriza as minhas experiências, é o diálogo que vai tornar aquele grupo um grupo do qual eu pertenço. Então, o sentimento de pertença será construído a partir do diálogo. Vocês receberam aí eu não sei se vocês já viram isso. O roteiro dos nossos encontros de avaliação. Vocês já viram? Já, né? Vocês estão consigo? Quem tiver, tudo bem. Quem não, tranquilo também. Então, vamos fazer um pequeno exercício. A Miriam gosta sempre de dizer assim: nós vamos organizar uma viagem. E essa viagem tem uma etapa, né? A gente tem umas etapas a serem cumpridas, como se fosse um checklist. Mas para a gente pensar e realizar um roteiro, ou seja, sistematizar um roteiro de encontro da evangelização, a gente precisa se deparar com algumas perguntas que são perguntas cruciais para a gente poder entender em que espaço nós, como evangelizadores, também estamos mergulhados. Então, a primeira pergunta da etapa dessa viagem é: quem somos? Se eu fosse perguntar para vocês, como vocês caracterizariam ou caracterizam as crianças e os jovens dos quais estão com vocês? Que características vocês dariam? Seres pensantes, inteligentes, amorosos, espíritos imortais, em construção. Legal, muito bom. Obrigada, Neiva. Quem mais gostaria de contribuir? Quem somos? Quem são os nossos jovens, né? Então, vê. Interessados. Sim, Marinês. Além do que a Neiva falou, seres em evolução. Seres em evolução. E aí a gente está olhando para esse ser encarnado, né? Aí a gente precisa ampliar um pouquinho mais esse olhar. Nós precisamos olhar esse ser em vários contextos, em vários aspectos. Então, nós somos seres sociais, culturais, nós somos seres biológicos, nós somos seres psicológicos, nós somos seres espirituais, e aí por aí vai, não é? Então, essas características, elas precisam estar um pouco claras para nós, porque a partir desse momento, nós vamos descobrir, por exemplo, quais as potencialidades que o meu grupo, cada um traz, né? Que foi construído, quais essas habilidades, o que eles gostam de fazer, quais suas preferências, quais as amizades, se fazem ou não, se tem facilidade ou não de fazer amizades, se é um grupo unido ou não é? Se há pessoas, por exemplo, no nosso grupo que precisam ser olhados com mais cuidado, que trazem uma necessidade específica em relação à comunicação, à interação, não é? Quais as principais necessidades que eu enxergo no meu grupo? Qual o aspecto social em que eles estão submetidos que eu percebo? Como é essa família? Né? Porque também nós somos seres que vimos de um pequeno espaço que é a família. Então, como é essa família? É uma família em luto? É uma família em equilíbrio ou não? É uma família que requer mais apoio, mais cuidado, mais interação? É uma família de muitos filhos? É uma família de poucos filhos? Como é essa família onde aquela criança está inserida? Como é que ela se organiza? Então, tudo isso faz parte
de a gente poder esmiuçar um pouco aí, né? Desvendar, vamos dizer assim, quem é aquele que está comigo, para eu poder, de fato, ajudar realmente. E saber que determinados conteúdos para um vai ser muito delicado, para outros vai ser muito importante, para outros, ai, sai fulaninho tira de letra, né? Ah, só pensar naquela pergunta, a gente em Pernambuco, a gente diz assim, meu Deus do céu, que pergunta cabeluda que esse menino fez. Que são aquelas perguntas que a gente faz assim, meu filho, você só tem 5 anos? Não é? Eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso, é a nova geração. Sim, muito E aí, inteligentes. muito inteligentes, e eles pegam as coisas, né, e vão elaborando, gente, as reflexões antes mesmo da gente começar a trabalhar. Eles já trazem isso, lógico, não é? Então, onde é que esse grupo está? Para que a gente possa saber para onde vamos. E para onde vamos? Qual é o tema principal a ser abordado? A gente organizou isso? É um tema central para o ano todo? É um tema grande que cabe em vários temas relacionados? Eu vou distribuir isso de que maneira? Tais temas combinam mais com o primeiro bimestre? A gente vai trabalhar com eixos? A gente vai trabalhar como? Como é que a gente consegue se organizar? Ou seja, como é que a gente pensa pedagogicamente na organização desses temas doutrinários? Eles vão ser soltos, trabalhados em tema, ou cada encontro é uma coisa diferente? Vai dar certo? Não vai? O grupo gosta assim, o grupo é muito solto, o que está precisando? Então, nessa segunda etapa, a gente precisa olhar para isso. Que importância aquele tema tem? Ou seja, que contextualizações eu preciso trazer para o meu grupo? O que é que a gente vai levar? Então, considerando o tríplice aspecto da doutrina, que tópicos a gente pode enfatizar? Então, o que que a gente está falando? Bom, em falar de reencarnação, em pensando no tríplice aspecto, a gente tem a condição da ciência espírita, não é? Porque a demonstração dos espíritos, por exemplo, a gente precisa saber. Ah, nós somos espíritos, ok. Não é um tema meramente filosófico, é um tema científico. Como eu sei que tem espíritos? Como eu sei que eu vou nascer de novo, que eu nasci de novo? Então, a ciência espírita explica isso. Então, dentro da reencarnação, a parte científica, né? Da ciência espírita. Como dar conta de a gente entender a reencarnação? Filosófica, porque a partir do momento em que eu sei que eu sou um espírito imortal, o que isso faz diferença em ser, em estar no mundo? Que diferença é essa? E lógico, moral, ética, moral, religiosa, como nós queiramos chamar. Ora, se eu estou no mundo e sei que sou um espírito imortal, que vou reencarnar e já reencarnei várias vezes, em que implica eu estar aqui? Que não é mais a parte filosófica, mas é a parte moral. O que é que significa eu estar aqui e que eu trarei novamente para cá quando eu voltar? E como eu vou aproveitar isso? Ou seja, como eu vou viver agora, compreendendo os ensinos de Jesus, redivivo na doutrina dos espíritos para que eu seja um espírito melhor. Olhe lá, esse é o tríplice aspecto. Então, quando eu estou elaborando, eu preciso imaginar, tá, então, se tudo isso faz parte do meu encontro, como eu vou utilizar as estratégias, por exemplo, para a gente poder trabalhar, né, de uma maneira dinâmica, trazendo espaço de crítica, de construção daquele conhecimento, a fim de que as crianças possam entender o que é reencarnação. Que estratégias serão essas? Né? Pode ser. O que vai favorecer? Como eu posso favorecer essas reflexões? Como eu posso contextualizar esse conhecimento? Que recursos eu posso utilizar?
A Sandra, desculpa, a Lúcia Moisés, ela tem um livro que é Evangelização Mudando Vidas. Num dos capítulos, ela demonstra, né, ela escreve sobre uma atividade que foi feita no Centro Espírita de Niterói, do qual ela coordenava a evangelização, e a evangelizadora trouxe um minhocão. Sabe o que é um minhocão? Vocês sabem o que é? É como um túnel né, feito de bambolês, né, tecido. E vários adereços, que significavam várias profissões, inclusive, e tal. E as crianças escolhiam o que gostariam de ser. E eles entravam lá naquele minhocão, chegava do outro lado e trocava de adereço de novo. Então eles, agora eu sou um mecânico. Agora eu quero ser, sei lá, advogado. E aí mudava. E aí, no final, eram crianças bem pequenas, ninguém disse o que era reencarnação. No final, né, resumindo, a Lúcia traz para a gente que as crianças vivenciaram o estado das várias e múltiplas reencarnações, vidas, com essa brincadeira. As crianças depois começaram a refletir. A gente muda de corpo, a gente passa a ser uma outra pessoa. Olha só que legal. O fundamento estava ali, compreendido. Então, essa foi uma boa estratégia que ela usou, não é? Para que a evangelizadora, para que pudesse, então, falar de um tema tão abstrato para as crianças, não é? A forma de desenvolvimento desse tema, o que proporcionou? Essa é a quinta parte, que é a avaliação. Tão importante quanto saber o que faremos, como faremos e para quem faremos. Essa é uma parte que a gente não pode, como diriam os espíritos, olvidar. Não podemos duvidar da importância, esquecer essa importância de forma nenhuma. É ela que vai nortear para nós se o que nós escolhemos de fato foi legal. Se houve uma grande vivência, se houve uma adesão do grupo todo, se a gente conseguiu construir no final o que a gente precisava e a gente gostaria que eles tivessem vivenciado. E aí, nesse percurso, a gente vai dizer assim: foi tudo bem, foi tudo legal. Eu acho que faltou uma coisa. Eu acredito que se eu trouxer mais algo para fazer um complemento desse encontro, vai ser muito rico. Ou então as crianças estavam tão locomovidas que o que a gente levou nem foi usado. Elas deram a aula. E a gente foi meio que só conduzindo ali, né, mediando, enfim. Então, foi tanta coisa que elas trouxeram, tantas indagações, reflexões, trouxeram até além do que a gente imaginava. E a gente pode perguntar: terminamos ali? O grupo está pronto para a gente passar para um outro tema, para uma seguinte etapa desse conhecimento? Ou eu posso trazer numa maneira de fechar tudo aquilo, já que ficou tudo, não é, grande, gigante ali? Então, essa é a proposta da avaliação. E, lógico, é aquilo que vai nortear e para que a gente possa saber o que nós precisamos fazer para o próximo encontro, né? Resumindo, queridos, como é então que a gente vê o nosso roteiro? Por que ele é tão importante? Porque nos faz conhecer o contexto, identificar esses objetivos. Qual é a minha intencionalidade pedagógica? Para que eu estou levando isso? Por que eu escolhi esse tema? Porque não pode só fazer sentido para os nossos evangelizandos. Ele precisa fazer sentido para mim também como evangelizadora. Olha lá. Mas Ana tem certeza absoluta. Porque sabe um bolo que é feito quando a gente não tá legal, sai bom? Quando você não tá afim de cozinhar, a comida presta? Não. Roteiro é exatamente assim. Quando a gente não se sente identificado com aquilo, ou não se sente tranquilo em trabalhar aquilo,
talvez a nossa intencionalidade precisa ser revista também, né? Iniciar o planejamento da ação futura, ele seleciona e faz a gente estudar o conteúdo, ele faz com que a gente desenvolva esse estudo, não é? Então, antes da gente ensinar, a gente precisa aprender. Antes da gente evangelizar, a gente precisa se evangelizar. Identifica para a gente, né, as atividades para alcançar os objetivos. Prepara os recursos necessários. Será que eu tenho tudo para aquela dinâmica, para aquela atividade? Eu preciso comprar, eu preciso adquirir. Vai ser legal, eu consigo fazer essa dinâmica, eu não consigo. Eu já vivenciei, eu preciso aplicar antes, eu preciso ler aquela história ou ver o vídeo que eu estou escolhendo. E avaliar, né? Avaliar o encontro e principalmente se autoavaliar no processo. Gente, eu estou falando muito sozinha, hein? Olha lá, se vocês querendo falar, por favor, vamos aí. E por fim, não é? Mas não menos importante, foi provocativo, a gente está falando da qualidade relacional. Amai-vos uns aos outros, a grande recomendação do nosso Mestre Jesus. E a qualidade relacional, ela se refere à garantia de que haja uma construção de vínculos, pautado, sim, na vivência da fraternidade legítima, no zelo aos processos interativos e comunicativos. Então, veja, não vai ser fácil. Não será fácil. Todos nós somos seres imperfeitos. Cada um de nós tem suas próprias necessidades morais, intelectuais a serem desenvolvidas. A gente não vai chegar todos os dias bem. Às vezes a gente vai precisar de suporte. Que alguém olhe para a gente e diga: ai, amigo, amiga, você não tá legal, né? Deixa eu te abraçar hoje. A gente vai dizer coisas que a gente não devia fazer por puro impulso. E o outro vai dizer assim: ei, calma, calma, dá uma chacoalhada na gente, calma, espera, né? Respira, respira. E a gente precisa entender também que o outro também vai ter os seus dias, que não vai estar legal. E que pode machucar a gente. Mas que a gente já entendeu na prática que existe uma situação em que a gente precisa olhar para aquela situação, sair da situação, olhar de novo para a gente saber qual é o meu papel, né, dentro dessa situação. E, lógico, tornar o ambiente o ambiente acolhedor possível. E a Sandra quem vai dizer para a gente que conflitos, dificuldades do relacionamento, eles precisam encontrar no diálogo sincero e fraternal o caminho para a sua superação. Nós precisamos nos dar a condição de ouvir e ser ouvido, ao diálogo. E a Janine falou isso, né, no início. Como que a gente vai praticar o perdão se a gente não elabora também em nós as nossas próprias dificuldades, reconhecendo que nós somos seres que necessitamos, né, de ajuda também. Emmanuel vem dizendo para a gente, olha, a grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos em sombra, necessita iluminar-se primeiro. Eu vou deixar de compartilhar e eu vou convidar vocês para fazer comigo uma tarefinha. Vocês querem? Vocês fazem comigo? Olha só, todo mundo recebeu a dica de ter uma folha de ofício. Pode ser branca, colorida. Eu escolhi laranja só por conta, para não dar muito brilho e vocês não conseguirem ver o que eu preciso. Todo mundo pode pegar a sua folha? Tá todo mundo com ela na mão? Olha, quem tiver vai ter uma experiência muito legal. Mauro, você conseguiu, querido?
Para mim tá Conseguiu? travado, não sei para. Muito legal. Ó, joia. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? Olha, essa lista aqui preta significa que a gente vai dobrar a nossa folha nessa condição aqui, ó. Tá vendo? Ela não tá na vertical, ela tá na horizontal. E nós vamos dobrá-la ao meio, mas ao meio mesmo, com muito cuidado. Vamos lá. Ó, de novo. Dobrando a folha ao meio. Tudo bem? Muito bem. Então, dobramos a nossa folha, ó. Dobramos e colocamos a parte da dobra para cima, tá? Ó, tá aberta aqui embaixo. A gente deixa sempre ela aberta para baixo, olha. Bom? Primeiro lugar, a gente vai dobrar novamente essa folha, por isso o risco do meio. Então, dobramos. Dobramos. Dobrou, abriu. A gente vai pegar uma extremidade e vai levar até o meio. Não pode passar do meio, tá? Do risco que você fez. Para você ver direitinho o vinco, fecha bem o vinco. Pode até passar assim a unha para ele ficar bem marcadinho. Então, a gente, ó, dobrou uma vez e a gente vai dobrar a outra extremidade para o centro da folha. Ó, então eu tenho como se fosse uma janelinha, tá vendo? Ó, dobramos, a gente vai abrir e a gente vai pegar a parte de baixo, ó, a parte de baixo que é aberta, a gente vai trazer a parte de baixo para a parte de cima, formando um retângulo, olha, tá? Então, eu tô assim e eu vou fazer isso, ó, tá? Então, vinca bem, marca. E a gente vai abrir, tá bom? Numa das partes, ó, na extremidade direita, em cima, a gente vai escrever 3 palavras para responder a seguinte pergunta. Quais as melhores contribuições que nós fazemos para o trabalho da evangelização? Quais? 3. 3 contribuições que nós fazemos para o trabalho, que contribua, né? Para o trabalho da evangelização. Vamos escrever só aqui, não pode ser em outro lugar, só nesse quadrado aqui. Dois minutinhos. Vamos lá? Tudo bem? Quando conseguirem escrever, me digam, tá bom? Escrito. Joia. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Na outra extremidade, a gente escreveu aqui, então, na outra extremidade, nós vamos escrever 3 palavras que a gente, de coisas boas, né? Que a gente consegue contribuir para a qualidade da evangelização. Como vocês acham que vocês contribuem para o andamento significativo da evangelização? O que vocês entregam? 3 palavrinhas. Vamos lá de novo. Tudo bem? Joia. Então, nós vamos escrever na parte de baixo, só aqui. Não pode nem para cima, nem para o lado. Só aqui, olha, nessa partezinha, no canto inferior do lado direito de vocês. Então, vocês vão escrever que 3 coisas
que vocês acreditam que danifica o trabalho da evangelização. 3 coisas que danificam o trabalho da evangelização. Pronto? Ok. Aí, no outro canto inferior, né? Esquerdo ou direito, não sei qual que vocês começaram, mas no outro canto inferior, vocês vão escrever aquilo que vocês acham que vocês têm e que vocês gostariam de melhorar para qualificar ainda mais a evangelização. O que vocês têm, que vocês gostariam de modificar, desenvolver. Como vocês veem isso? Pode ser também 3 palavrinhas. Tudo bem? Ok? Podemos ir seguindo adiante? Ó, tá vendo o centro? Eu marquei ele assim, vocês não precisam marcar. Mas eu marquei assim para vocês entenderem que no centro, tá? Aqui, ó. Ai, meu Deus. No centro, vocês vão escrever aí, como vocês acharem. Quem vocês acham que comanda essa equipe? De quem é a evangelização? O trabalho da evangelização, a quem pertence? Quem que nos convocou para esse trabalho? O que vocês acham? Desculpa, não vi onde que é para colocar isso. Perdi onde que é para colocar a Ah, orientação. tá. Então, aqui, Ah, ó. o círculo. De novo, mantendo sempre a parte Tá. aberta para baixo, tá? No Tá. centro dele, não chega muito para cima, mas tem que ser assim, bem no centro mesmo. Ó, como tá no círculo. Quem vocês acham que convocou vocês para a evangelização? Escreve aí. Jesus, o chamado. Você já falou? Pronto? Todo mundo? Agora, todo mundo sabe fazer barquinho? Quem nunca? Não, Cleusa. Olha lá, o que a gente vai fazer? Deixando a abertura do papel para baixo, a gente vai pegar a ponta superior, né? Uma delas. Então, a gente vai trazer essa parte aqui, olha, para o centro. Mas tem que ser o centro mesmo, olha. Não deixa ele passar do meio. Tem uma lista, você vai ver, né? Então, tá bem no meio, tá? Ó, dobrou. A gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Então, nós vamos ter essa figura aqui, olha. Tudo que vocês escreveram, tá vendo? Tá para dentro da dobradura, tá bom? Vamos lá. A parte de baixo, ó, a gente vai pegar só uma parte e vai trazer para cá. Porque meu papel é mais durinho. Deixa eu só dobrar e eu mostro para vocês. Ó, trouxe para cá. Olha, tá vendo? Vai sobrar uma pontinha, né? Ó, vai sobrar uma pontinha aqui e outra aqui. Eu vou dobrar para dentro, olha. A mesma coisa eu vou fazer aqui, certo? Com essa parte que sobrou, eu vou dobrar para trás. Da mesma maneira como eu dobrei na frente, olha. Tá vendo? Ó, tá? E a rebarbazinha, eu vou e dobro para frente. Olha só.
né? Isso, Cleusa, muito bem. A gente formou um chapéu, né? Um chapéu. A gente vai agora unir essas duas extremidades, olha, dessa forma, tá? Vou fazer de novo, ó. Vamos abrir e unir as pontas de baixo. E aí a gente vai ter quase um losango, né? Fizemos? Tá. Essa ponta daqui, olha, ela tá aberta. Eu vou botar para cima, para encontrar a ponta de cima. Olha, eu vou mostrar. Ó, tá vendo? Dobrei. Ó. A mesma coisa eu vou fazer com a parte de trás. Então, eu tenho um outro triângulo, olha só, agora, não é? Agora, eu vou abrir novamente o meu triângulo, vou unir novamente as pontas de baixo, olha. Vou repetir. O meu triângulo, eu abri, ó, e vou unir as pontas de baixo. Novamente o movimento. Essa ponta de baixo vai encontrar com a ponta de cima. Vamos lá. Ó, fiz. Fiz de novo. Fiquei com um triângulo pequeno, né? Olha. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho agora aquela primeira ponta que eu subi, ela tá aqui, ó. Vou puxar e vou formar o meu barquinho. Entenderam? Vou fazer para vocês. Olha. Vou puxar para formar o meu barquinho. Formei o meu barquinho. Certo? Deu certo. Olha, vai bater foto, Cida, também dos nossos barquinhos agora? Deu certo. Vamos bater foto dos nossos barquinhos. Abram Vou as remover o câmeras, meu então, vamos bater foto do barquinho. rapidinho, vamos lá. Quantas páginas? Só uma que a gente tem? Uma ou duas, né? Duas páginas. Cida, tu faz ou quer que eu faça? Pode fazer, Marcelo, pode fazer. Tá bom, então. Vamos lá, pessoal, no 3. 1, 2, 3. Mostra o Segura, barquinho. segura. Olha que barquinho pequenininho da Valquíria, tão fofinho. Foi. Obrigada, Marcelo. Você é xará do meu filho, Marcelo. Olha lá. Então, a gente fez um barquinho. Quem que tá nesse barquinho? Ai, meu Deus, 10 minutos de novo. É o terror dos 10 minutos. Jesus! Ai, Jesus! Jesus está nesse barquinho. Muito bem. Mas a gente sabe que a gente passa por muitas dificuldades, né? Esse barquinho, gente, vai sofrer muito. Muitas tempestades, muitas dificuldades. E a primeira dificuldade que a gente que tem, olha, o que vai acontecer? Ai, meu Deus. Ele vai perder parte dele. Ó. Vamos tirar. Perder uma parte do barco. Esse barco continua navegando corajosamente. Mas o que acontece com esse barco? De novo ele vai sofrer uma dificuldade. Tá vendo as marquinhas que a gente fez? A gente vai cortar junto delas, ó. Nossa. E o barquinho é corajoso, gente. Esse barquinho é muito corajoso. Muito. Olha lá. Ele continua, mas outra dificuldade acontece. Esse barquinho, quando ele pensa que ele não vai conseguir chegar onde ele precisa, aí ele começa a olhar para dentro de si. Olha só, vamos abrindo o nosso barquinho? Vai abrindo.
Conseguiram abrir? O que aconteceu com esse barquinho? O que ele se transformou? Numa camisa salva-vidas? Olha, Camiseta! de quem é essa camisa? Quem é que veste essa camisa? Tá no centro da camisa de vocês. Quem é? Jesus. Então, essa é uma equipe de quem? De Jesus. Somos Jesus. nós. E essa equipe, ela é guiada pelo quê? Vamos dizer o que foi que sobrou nas mangas da camisa? Pelo amor. Pelo amor. Que mais? Quais são os outros valores que mantêm esse barquinho até chegar onde ele precisa? Persistência. Fé, persistência. Quem mais? Dedicação. Dedicação. Muito bem. Que mais? Cooperação. Estudo. Comprometimento. Comprometimento e ser ouvinte, Planejamento. Paciência. Paciência. Olha lá que legal. Muito instigador e ouvinte. Instigador, ser instigador, ouvinte. Olha só que interessante. Todo mundo conhece essa música em Porto Amor? Vamos cantar? Sim. Porque esse barquinho, ele precisa chegar num determinado lugar. Vamos lá, gente. Vamos cantar. Ai, nem é essa, gente. É mais para frente. Não. Porto Amor. Aquela tá outra. Deixa eu botar. Mas eu não me... É mais para tô frente. convencida. É mais pra frente? Sim. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Deve ser a terceira. Vocês estão ouvindo? Sim. Navegar. Vamos lá. Não tememos este mar. Não há tempestade. Não há vendaval. Nada que me impeça de chegar ao Porto Amor. Com Jesus no leme, meu barquinho vai navegar. Com Jesus no leme, meu barquinho vai chegar. Não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao Porto Amor, ao Porto Amor. Olha lá, então, não há nada que nos impeça de chegar no Porto Amor. Onde que é o Porto Amor? No coração das nossas crianças, dos nossos jovens, das famílias, da nossa família, não é? Então, nós temos tudo isso que vocês escreveram na nossa camisa. Tudo isso está presente. Se não estivesse, vocês não teriam elegido nenhuma delas. E cada um de nós acredita que pode chegar. Então, a qualidade das ações evangelizadoras depende desses valores.
depende de que nós possamos olhar para a nossa tarefa e, como diz Sandra, sermos idealistas, alegres por servir e sabermos que tudo o que fizermos, como diz Kardec, nós fazemos mais para o futuro do que para o presente. Queridos, um grande beijo, um calorzinho de Pernambuco para vocês. Tudo de bom. Cida, Camila e Marcela, com vocês. Nós queremos agradecer de coração, Ana, a Sandra, as oficinas maravilhosas que você dividiu com a gente sua experiência, seu conhecimento. Foram momentos inesquecíveis, com certeza, né? Acho que o pessoal concorda. E esperamos te ver em outras oportunidades. Não te conhecia, fiquei bem feliz com a oportunidade de te conhecer. E acredito que todos nós aqui compartilhamos o mesmo sentimento. A Ilka, quer fazer alguma fala, né, Ilka? Marcelo? Lembrar o pessoal de preencher a lista de presença, que ainda não preencheu também, por favor. É bem facilzinho de preencher a ficha de presença, né? E é bem bacana para a gente dar um feedback depois também. Obrigada, Ana. Foi muito especial. E acho que todo mundo está levando muita coisa para casa. E esse pessoal foi muito também, né? Bacana. E participou bastante. E a gente pode ver, assim, que todo mundo está num nível muito bacana. Parabéns a todos. Gratidão, foi bem edificante e aprendendo sempre. Nossa, que maravilha esse encontro. Muito obrigada. Com o gostinho de quero mais. Mais um minutinho, pessoal. Alguém mais gostaria de falar? Vamos um minutinho. Magna, fala uma coisinha. Estava aqui Também, vendo o fechamento de todas as oficinas, está todo mundo sincronizado, mas é muito especial também, não acompanhei todas as oficinas de forma completa, né? Eu fui migrando um pouquinho de cada uma, mas todas muito fantásticas, todas muito envolventes, né? De ver, Ana, muito obrigada. Eu tive o privilégio de participar 2 vezes da tua dinâmica do barquinho, tá? Foi! E aí eu Que tive bom. que escrever ali, sabe? Eu disse assim, nossa, então eu estou precisando refletir sobre isso mesmo, sabe? Eu 2 vezes, e muito te agradeço de coração o aceite do nosso Imagina, convite, que né? bom. É a segunda oportunidade que temos juntas aqui no nosso Santa Catarina, mas a gente espera, né, que tenha outras oportunidades de você estar aqui conosco. Aos nossos queridos confitriões aqui, os nossos queridos amigos da equipe, né, também bastante dedicados, obrigado, né, pela vontade, pelo desejo, pela colaboração. E aos nossos participantes é só gratidão, né? Dizendo a vocês que são tão poucas oportunidades de a gente se ver, né? Estou vendo a Sandra aqui. Quantos anos que eu não abraço a Sandra, né, Sandra? Meu Deus, né? Que a gente não vai para a 10ª URI, aí veio a pandemia, né? Nunca mais a gente se viu, os outros companheiros também. Mas o ano que vem a gente está retomando todas as nossas comissões regionais. Espero te dar um abraço aí bem apertadinho, Sandra, demais companheiros, o Mauro, que eu já conheci. Vários já tive a oportunidade de conhecer presencialmente e a saudade bate. E aqueles que nós estamos conhecendo aqui virtualmente, né, que a gente teve a oportunidade depois da pandemia virtualmente, também teremos a oportunidade de nos abraçar presencialmente no ano que vem, com certeza. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E vocês são, como a gente colocou ali no grupo, né, vocês são os nossos braços nas regiões, né? Nós buscamos aqui nesse trabalho de rede que realizamos, a fim de que o projeto de Ismael, né, projeto de Jesus, se efetive aqui na Terra do Cruzeiro, na Pátria do Evangelho. Nós trabalhamos em rede, então nós buscamos aqui também difundir de forma ampla, né, aqui na nosso estado, e assim buscamos também que as nossas URIs façam chegar, né, essa rede, né, essa cadeia de informações, de conhecimentos, de trabalho nas suas regiões, nos centros espíritas. Então, é muito bom estes eventos, porque eles nos unificam, né, através dessa união de coração e a unificação também através deste conhecimento. Vamos ver, quem mais está faltando aqui? Voltamos todos.
Então, acho que primeiro tem uma despedida do Caio e da Abigail, Anete. Isso, então vamos chamá-los, né? Olá, amiguinhos! Oi, pessoal, estamos aqui de novo. Ai, as oficinas foram tão legais, né? Vocês não acharam? Abigail, sabe o que eu percebi?